Vamos ler esse texto. É um texto profundo e eu creio que Deus tem algo muito especial para ministrar nos nossos corações nessa manhã. 1 Samuel, capítulo 1, nós leremos a partir do primeiro versículo. Houve um homem de Ramataí-Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi-Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, em algumas versões dobrada, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele Elcana de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atendares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Enquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos seus olhos. Assim, a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e o chamou seu nome Emanuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Amados irmãos, essa é uma narrativa lindíssima. É um texto que fala da história de Ana, uma mulher que não tinha filhos e que anelava, desejava ter filhos. E esse texto fala de todo o drama que ela vivenciou. E apresenta um cenário de uma mulher quebrantada, sofrida, chorosa perante o Senhor.
E é um texto que nos traz muitos ensinamentos e que certamente nos ajudará na nossa caminhada espiritual. Nós percebemos então Ana quebrantada. E nós sabemos que todo quebrantamento, todo sofrimento vem com um contexto. Há um contexto que enseja o quebrantamento de Ana. Se não, vejamos, olhemos para o texto. O texto destaca que Ana se relacionava com um homem que tinha duas mulheres. Esse é um contexto apresentado interessante. Versículo 1. Houve um homem de Ramataí Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana. Este, versículo 2, tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra era Penina. Amados irmãos, o texto sagrado, desde o seu nascedouro, o início da revelação do Senhor, aponta para a monogamia, para o relacionamento com apenas uma mulher. Nós lemos em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24: portanto deixará o homem a seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e se tornará uma só carne. É interessante que muitos teólogos, lendo esse texto, tentam sugerir que provavelmente Ana foi a primeira mulher, e ela era estéril, e ela não tinha filhos, e aí Elcana então, para suscitar descendência ao seu nome, buscou uma outra mulher chamada Penina, e ela então lhe deu filhos. Aqui, irmãos, é uma sugestão, é uma interpretação de alguns teólogos, apontam nesse sentido. Mas a verdade é, esse contexto em que a monogamia é quebrada, foi quebrada, gerou inúmeros problemas. Interessante que nós podemos ler, por exemplo, a história de Abrão. E ele em algum momento quebrou a sua relação única com a sua esposa, embora debaixo de uma orientação da sua própria esposa. Porque os irmãos se lembram, Abrão era casado com Sarai, e ela era também estéril. E os anos se passaram, e Sarai teve uma ideia e disse: meu filho, faça o seguinte, tenha relações com a minha serva, e tenha um filho com essa serva, e esse filho então será o meu filho. Esse é um texto muito estranho, irmãos, de interpretarmos nos dias de hoje, mas é preciso fazer um salto antropológico, histórico, porque naquela época, receber um filho de uma serva e fazer o parto, e aquela mulher acolher aquela criança ao nascer, significaria que aquela criança seria dela própria. Então Sarai sugeriu algo próprio de sua cultura, mas isso lhe rendeu muitos problemas, muitas complicações. Nós sabemos que dessa relação com Agar nasceu Ismael, e isso foi alvo de ciumeiras, de problemas, de brigas, enfim. Esse era um dos contextos de Ana. Tinha uma relação em que ela não era esposa, mulher única de Elcana, e isso trouxe problemas para ela. Um outro contexto próprio de Ana é que ela era estéril. A Bíblia nos diz no versículo 2: e tinha Penina filhos, porém Ana não os tinha. E é claro que as mulheres, no geral, desejam ter o seu filho e querem em Deus ter o seu filho. Mas aqui é um aspecto muito próprio também daquela época. Um filho para aquela época significaria a perpetuação do nome da família, especialmente um filho homem. O homem casava e queria ter filhos, e ele desejava ter um filho homem para que o seu nome se perpetuasse. E uma mulher que não pudesse ter filhos, naquela época, era motivo de vergonha, especialmente se ela não conseguisse dar um filho homem para o seu marido. Perceba esse contexto. Ela era estéril. Há um outro aspecto do contexto em que Ana vivia, a sua rival a irritava. Nós lemos isso no versículo 6. E a sua rival, Penina, excessivamente a provocava para irritar.
porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Como se não bastasse a Ana não ter filhos, e essa angústia, esse desejo por querer ter filhos, ela enfrentava um contexto, um cenário em que havia uma outra mulher que se colocava como rival de Ana e que ficava irritando-a, fustigando-a, especialmente quando eles tinham a oportunidade de irem a Siló. Eles moravam em Ramá e iam a Siló porque lá estava a arca do Senhor. É interessante do ponto de vista histórico, não havia o templo do Senhor ainda, mas havia um ambiente em que a arca do Senhor ali estava, e era na cidade de Siló, e eles adoravam a Deus, e lá tinham sacerdotes, Eli o sacerdote, Ofni e Finéias, filhos de Eli, também sacerdotes. E quando eles iam adorar o Senhor, diz o texto sagrado, que a sua rival a ficava irritando, fustigando, provocando, e isso feria muito profundamente o coração de Ana. Um outro aspecto interessante do contexto em que Ana estava quebrantada perante o Senhor é que ela sentia, de certa forma, a sua dor de maneira solitária. Então vejamos, olhemos o texto, versículo 7. E assim fazia ele de ano em ano, isto é, Eucana. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Queridos irmãos, aqui é muito interessante, porque se considerarmos que Eucana precisava de um filho para que o seu nome avançasse no tempo, ele já tinha filhos com Penina, então não ter filhos com Ana para ele não era um problema. Mas Ana sofria, ela queria um filho, e talvez aquele homem não conseguisse entender, embora amasse a Ana, e o texto sagrado diz que ele amava a Ana, mas não conseguisse talvez compartilhar da dor de Ana. Ela, de certa forma, sofria sozinha. Esse era o contexto do quebrantamento de Ana. Queridos irmãos, talvez haja alguns dos irmãos que aqui estão, que estejam quebrantados, sofridos perante o Senhor. Eu quero crer e peço a Deus que não seja a maioria, mas nós sabemos que em alguns momentos nós nos quebrantamos, nós sofremos, enfrentamos situações adversas. E é possível que o nosso contexto se aproxime de alguma maneira com o contexto de Ana. É possível que estejamos vivendo uma situação de quebrantamento por uma decisão errada, por exemplo. Eucana decidiu erradamente ter 2 mulheres. É possível que estejamos ou venhamos a viver uma situação de quebrantamento por um fato. Ana viveu um fato, naquele momento ela era estéril, era um fato. É possível que possamos vivenciar um momento de quebrantamento, de dificuldades por uma perseguição. Penina perseguia Ana veementemente, fustigava, e muitas vezes nós enfrentamos situações adversas por pessoas que nos perseguem, por pessoas que querem o nosso mal, por pessoas que querem puxar o nosso tapete, por pessoas que declaram guerra a nós em nossa caminhada. É possível que estejamos vivendo um momento de dificuldade, ou venhamos a viver um momento de dificuldade e possamos lidar com aquilo de maneira solitária. Porque aqueles que estão ao nosso redor, embora nos amem, pode ser que não consigam compreender o porquê da dor. Às vezes, há dores que alcançam o nosso coração que nós não conseguimos expressar o porquê. Ou aqueles que nos circundam e nos amam, Eucana amava Ana. O texto frisa isso. Não conseguem compreender o porquê da nossa dor. Seja qual for o cenário, porque toda dor tem um cenário. Seja qual for o pano de fundo, porque todo quebrantamento tem um pano de fundo. Nós devemos agir semelhantemente a Ana. Ela buscou o Senhor.
nos momentos da adversidade, nós devemos ir ao Senhor. Olhemos o texto, versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Siló era uma cidade de adoração, de louvor a Deus. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, ela buscou ao Senhor e chorou abundantemente perante o Senhor. Você sabia que você pode chorar perante o Senhor? Você sabia que você pode se derramar, apresentar a sua angústia, a sua amargura perante o Senhor? Os irmãos se lembram da conversa do Senhor Jesus com a chamada mulher samaritana? E ele conversava com ela, e ela argumentava: Senhor, nós adoramos aqui no Monte Gerizim, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, que se deve buscar o Senhor. E o Senhor Jesus então olhou para aquela mulher e disse: mulher, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Há circunstâncias, irmãos, que atravessam a nossa vida, em que não é impossível, é ilógico, não tem coerência alguma não chorarmos. E se a nossa adoração ao Senhor é em verdade, nós nos apresentamos, nós buscamos o Senhor e nos derramamos perante o Senhor. Os irmãos podem se lembrar comigo agora, porque Ana chorou perante o Senhor. Mas, por exemplo, Davi também chorou. Davi chorou, por exemplo, quando Saul e Jonatas, o seu amigo, morreu. Ele chorou, clamando a Deus que salvasse o seu filho. Jesus chorou, e isso me encanta e me impacta ao mesmo tempo, porque Jesus chorou quando olhou para Jerusalém. E ele chorou pela cidade, ele chorou pelo povo, e ele chorou porque aquele povo não estava sensível a acolher a palavra de Deus. O Senhor Jesus chorou, uma outra passagem mais conhecida, talvez os irmãos se lembrem, por Lázaro. Mas o que me deixa encantado é porque Jesus sabia que Lázaro viveria. Ele iria curar Lázaro. Mas mesmo assim ele teve a sensibilidade e chorou com Maria, com Marta e com todos os judeus que ali estavam, sofridos pela morte daquele homem. Amados irmãos, nós devemos, nos momentos de quebrantamento, de luta, nos voltar ao Senhor. E é possível sim chorar perante o Senhor, mas talvez alguns aqui possam se indagar, se perguntar: isso é natural? Quando leio o texto em 1 Tessalonicenses 5,18, mas pastor, a Bíblia nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Como então equacionar a possibilidade de que podemos chorar e devemos chorar perante o Senhor, mas a Bíblia nos diz: em tudo dai graças perante o Senhor? Porque é preciso que observemos uma pequena preposição. O texto não nos diz: por tudo dai graças. Não. O texto nos diz: em tudo dai graças. Muitas vezes o mal nos alcança. Muitas vezes enfrentamos adversidades. Muitas vezes pessoas agem de maneira escusa, terrível e nos atingem. E nós não damos graças por estas coisas, mas em qualquer cenário, nós nos aproximamos do Senhor, quebrantados, choramos perante o Senhor e pela fé, damos graças a Deus, porque o Senhor haverá de agir sobre as nossas vidas. Damos graças a Deus, porque cremos que nosso Deus é o Deus do impossível. Damos graças a Deus porque cremos que é o Senhor que vai tratar as nossas feridas, as nossas dores e vai nos dar esperança. Amados irmãos,
Ana se aproximou do Senhor com fé. Ana derramou-se perante o Senhor. E Ana saiu desse encontro com o Senhor aliviada, amados irmãos. Olhemos o texto, versículo 14. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Eli interpretou mal Ana. Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu com muita humildade, quebrantada: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor, eu tenho derramado. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, noutras versões, por uma mulher vadia, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: acha a tua serva graça aos seus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amados irmãos, Ana, como nós, vivia num mundo em que pode nos ferir, e aquele mundo feria Ana. Ana se quebrantou como nós muitas vezes nos quebrantamos. Ana sofreu como nós muitas vezes sofremos. Mas Ana buscou ao Senhor e adorou o Senhor em espírito e em verdade, porque ela se apresentou tal como ela estava. E o Senhor acolheu as lágrimas de Ana. E ela derramou-se, chorou, viveu a sua angústia, mas ao mesmo tempo adorou a Deus, deu graças a Deus, creu que o Senhor pela fé haveria de agir na vida dela, e ao sair daquele encontro, ela saiu com um semblante transformado. Amados irmãos, o Senhor Jesus quer que venhamos a nutrir uma vida de relacionamento e de intimidade com o Senhor e de encontros reiterados. Por isso a Bíblia diz: orai sem cessar. Por isso a Bíblia nos diz que a nossa adoração deve ser em espírito e em verdade. Não está restrita a uma localização geográfica. Não está restrito a uma ordem de culto. Não está restrito a uma religiosidade. Nós podemos nos aproximar em espírito e em verdade, e o Senhor acolhe as nossas lágrimas, o Senhor acolhe as nossas dores, o Senhor opera sobre as nossas vidas, e o Senhor nos ajuda nesse processo a amadurecermos no Senhor. Ainda há pouco o ministro tocou nesse ponto. O amadurecimento no Senhor, que advém de uma caminhada com Deus e de uma experiência junto ao Senhor dos Senhores. Ana, que estava quebrantada perante o Senhor, adorou ao Senhor em espírito e em verdade. Pela fé saiu crendo na ação de Deus. Saiu aliviada porque esse encontro, o encontro com o Senhor, nos permite uma paz que excede todo o entendimento. E ao sair, ela procurou fazer o que era possível, deixando o impossível para Deus. Voltemos nossos olhos ao texto, versículo 19. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá, e Elcana conheceu a Ana, sua mulher. Eles tiveram relações, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e o chamou o seu nome Samuel. Amados irmãos, diante das lutas, dos embates da vida que muitas vezes nos quebrantam, nós devemos usar a nossa cabeça, nós devemos pedir ajuda, nós devemos agir com sabedoria para fazermos aquilo que é possível, deixando para o Senhor o impossível. Vejam bem, a dinâmica. Um cenário que suscita aflição. Uma mulher que é aflita. Uma mulher que se volta a Deus. Nós devemos nos voltar ao Senhor dos Senhores.
que se derrama perante o Senhor, mas também se aproxima com fé e ora com fé. E a Bíblia diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. E sai daquela presença, crendo que Deus haverá de agir sobre a sua vida. E se põe a fazer o que é possível, crendo no impossível da parte de Deus. Aqui é um modelo espiritual a cada um de nós. Mas nós, diante das situações de quebrantamento e de luta, precisamos usar a nossa cabeça, precisamos muitas vezes pedir ajuda e agir com sabedoria. Os irmãos se lembram de José, que enfrentou um grande problema na vida dele. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos, que por sua fidelidade a Potifar foi lançado numa prisão, e que teve a oportunidade de interpretar o sonho do faraó, mas José não se deteve ao sonho, pura e simplesmente à interpretação daquele sonho, mas José, ele teve a oportunidade de ser a segunda pessoa no Egito, e aí ele teve que planejar, ele teve que armazenar comida, ele teve que administrar comida, porque haveriam 7 anos de fome. Ele usou a mente, ele refletiu, ele foi inteligente. Amados irmãos, o povo de Deus não é chamado a ter uma caminhada alienada, sem as devidas reflexões, sem o devido desejo por conhecimento, por leituras, por compreensão, por adquirir conhecimentos, e muitas vezes conhecimentos técnicos aplicáveis ao dia a dia, conhecimentos que nos ajudarão a sermos referência nesse mundo e a lidarmos de maneira inteligente diante dos quebrantamentos da vida. Façamos o possível, porque o impossível é o Senhor que faz sobre as nossas vidas. Os irmãos se lembram de Moisés, que teve o privilégio, a incumbência e o desafio de conduzir o povo rumo à terra prometida. E milhares de pessoas seguiam a Moisés. E Moisés tinha que, ao longo dessa caminhada, resolver as querelas dos seus irmãos, os problemas dos seus irmãos, os quebrantamentos dos seus irmãos, e ele ficava horas a fio no sol, resolvendo as questões, e aqueles homens esperando a oportunidade de apresentar o seu problema a Moisés. Jetro, o seu sogro, se aproxima de Moisés e lhe dá um conselho. E diz: olha, Moisés, isso não é bom nem para ti, nem para o povo. É um peso muito grande para você. E o povo está aqui horas e horas esperando para conversar com você, no sol. Escolhe homens que sejam capazes, que sejam inteligentes, que sejam da sua confiança, e coloca-os para resolver e para conversar com o povo e para trazer uma palavra de sabedoria para o povo, e que eles tragam para você apenas aquilo que realmente só você pode resolver. Nós lemos isso em Êxodo 18, do versículo 13 a 24. E Jetro arremata a sua fala dizendo: ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Amados irmãos, nós enfrentamos adversidades, mas a Bíblia nos diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. E muitas vezes é preciso buscar pessoas mais experientes, muitas vezes é preciso compartilhar a dor. A dor não deve ser vivida de maneira solitária. Se você estiver enfrentando uma dor, uma dificuldade, clame a Deus certamente, mas sinalize para mim, que sou o seu pastor, para que eu possa orar por você, conversar com você, quem sabe lançar a luz sobre o seu problema. Mas isso diz respeito a uma caminhada espiritual, porque nós estamos dentro do corpo de Cristo Jesus, e muitas vezes enfrentamos um problema,
que pode ser resolvido por alguém que tem uma expertise, e às vezes é um irmão em Cristo aqui entre nós, que tem uma expertise, uma ideia, uma experiência, que pode nos ajudar em alguns problemas e em algumas dificuldades. Não há incoerência espiritual absolutamente nenhuma em buscar conselhos, porque nós fazemos aquilo que é possível, mas nos voltamos ao Deus do impossível. Nós fazemos aquilo que é possível, submetidos à ética do reino, submetidos à orientação da palavra do Senhor. Queridos irmãos, Ana foi sábia, porque ela fez o que ela podia fazer, confiante no Deus do impossível. Ela agiu com sabedoria. O texto de Provérbios 24, de 4 a 6, nos diz: e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, ou seja, terás enfrentamentos, e a vitória na multidão dos conselheiros. O povo de Deus deve ser um povo que se aplica ao conhecimento e que entende o valor da sabedoria. Aliás, a sabedoria nos permite superar as adversidades da vida e nos ajuda a não enfrentarmos muitas das adversidades da vida justamente pela sabedoria. Por aqui eu não vou, isso aqui eu não farei. Espera aí, está na hora de refrear minha língua. Espera aí, está na hora de orar um pouco mais. Espera aí, algum irmão em Cristo me sinalizou que esse caminho não é tão legal. Espera aí, preciso pensar um pouco mais. Em tempos em que as pessoas nos instigam o tempo todo a agirmos em reação a estímulos, eu lhes digo, é sábio parar um pouco e dizer, não vou comprar agora não. Mas a promoção é agora ou nunca, então é nunca. Vou para casa falar com minha esposa. Vou para casa falar com meu marido. Vou para casa pensar um pouquinho mais. Isso é sabedoria, amados irmãos. Queridos irmãos, Ana estava quebrantada. Talvez haja muitos que estão quebrantados aqui ou acompanhando pela internet. Nos voltemos ao Senhor. Entremos na sua presença com muita fé em nosso coração. Façamos o possível, crendo que o Senhor operará o impossível em nossas vidas. E quando vivermos o renovo da parte de Deus, quando formos abençoados com a bênção da parte do Senhor, que nós possamos honrar o Senhor. No versículo 20, no finalzinho, nós lemos: e chamou o seu nome Samuel, porque dizia, isto é Ana, porque Ana dizia, o tenho pedido ao Senhor. Samuel é uma palavrazinha hebraica que se assemelhava à palavra hebraica ouvido por Deus. Ela honrava a Deus. E ela deu o nome ao seu filho, que o lembraria ao longo de toda a sua história, que ela foi ouvida por Deus. Queridos irmãos, nós cremos em um Deus que age hoje, que pode transformar a nossa vida hoje, que pode nos retirar de um cenário de lamaçal e pode nos colocar em terra firme hoje. Mas quando nós formos abençoados por Deus, que nós possamos honrar o Senhor. E nós podemos honrar o Senhor à medida que testificamos, Deus agiu na minha vida. Nós podemos honrar o Senhor na medida em que buscamos viver segundo a palavra de Deus. Nós podemos honrar a Deus com a nossa vida na medida em que nós nos colocamos perante o Senhor como verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade.
porque o Senhor tem operado em nós e o Senhor haverá de continuar operando em nossas vidas. Então saibamos que quando estivermos quebrantados, saiba, você que está quebrantado, o melhor lugar para que você esteja é perante o Senhor, porque o Senhor ouve a oração dos seus santos, porque o Senhor ouve o clamor daqueles que sofrem, porque o Senhor se compraz em intervir na vida daqueles que clamam por ajuda. Eu quero fazer diferente nessa manhã. E aqui uma palavra àqueles que estão quebrantados hoje. Enquanto o louvor está adorando ao Senhor, eu gostaria de você viesse à frente. E se aqueles que estão nos acompanhando pela internet, você pode ficar em pé no seu lugar, como símbolo perante Deus. Eu vou querer orar por você. Eu não vou ficar instigando, eu não vou ficar apelando. A palavra é simples. O louvor vai louvar. Enquanto você estiver o louvor sendo entoado, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, você que está quebrantado hoje. Esses irmãos estão aqui na frente, cada um com a sua dor, com a sua luta, com o seu pedido. Deus sabe as lágrimas que têm sido derramadas perante o Senhor. Mas nós cremos que em Deus nós temos o direcionamento. Nós cremos que no Senhor nós temos a resposta para aquilo que apresentamos perante o Senhor. E pela fé oramos agora. E pela fé cremos que o Senhor haverá de intervir segundo a sua vontade. E pela fé cremos que o Senhor haverá de transformar o choro de hoje na alegria de amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Essa convicção num Deus que está conosco. Oremos então, irmãos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, teus filhos estão aqui quebrantados, talvez alguns que nem vieram, estão agora orando ao Senhor. Teus filhos que estão na internet, acompanhando a distância, também estão intercedendo a Deus. E tu sabes as lutas, tu sabes os problemas, ó Deus, nós clamamos pelo teu impossível, Senhor. Nós clamamos que o Senhor possa ministrar na vida dos teus filhos que têm se colocado perante o Senhor, Pai. Nós clamamos pela tua cura, a cura que advém do Senhor, Pai querido. Nós clamamos, Senhor, por portas que precisam ser abertas. Em nome de Jesus, abre essas portas. Nós clamamos, Senhor, por livramento, Senhor. Talvez haja alguns que aqui estão dizendo: ó Deus, livra-me disso, segundo a tua vontade. E nós te pedimos que o Senhor possa livrar, Pai. Nós clamamos que o Senhor possa operar na vida dos teus filhos de maneira sobrenatural, de maneira poderosa. Ministra na vida deles em nome de Jesus. Como povo teu nós clamamos, Pai. Nós te pedimos também sabedoria. Nós te pedimos que o Senhor nos permita agir inteligentemente, porque há coisas que podemos fazer, ó Deus, opera em nós, nos dá sabedoria, nos ajuda a usar a mente, nos ajuda a ter atitudes e ações que nos permitirão ter uns enfrentamentos e de maneira vitoriosa em nome de Jesus. Ó querido Deus, age na vida de cada um de nós, age na vida desses teus filhos amados, de maneira que nós possamos honrar o teu nome, de maneira que nós possamos erguer o nosso testemunho, de maneira que nós possamos nos lembrar: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus, nós te adoramos, Senhor, pela tua essência. Tu és o nosso Deus. Abençoa-nos, orienta-nos, age sobre as nossas vidas. Abençoa esses queridos irmãos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês grandemente. Deus abençoe.